Olá, você é aluno do meu curso, seja muito bem-vindo a mais um podcast Mentoria da Jovem Advocacia. Hoje o nosso bate-papo vai ser bastante descontraído. E eu tenho a honra de ter comigo a queridíssima Gabi Lopes. Gabi, muito obrigada por estar presente aqui. Obrigada, Cris. Ela é, acho que dispensa apresentações, mas ela é atriz, empresária, influenciadora. E a gente vai bater um papo bastante leve. A ideia é que a gente bate um papo leve para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo. E a gente vai começar pela sua trajetória, né? Sim. Que ela é muito rica. Eu queria que você falasse. A gente tá aqui para que vocês saibam, aqui nos bastidores, tá cheio de gente querendo vê-la, porque ela, de fato, ela inspira. E ela começou aos 8 anos e ela tem hoje 21 anos de carreira. E uma menina. E eu queria que você começasse a partir daí. E essa cara engana, né, gente? Deus Parece que eu tenho 20 anos. Parece. Já tirou carta? Já tirei. E aí, eu sento no avião, assim, na saída de emergência, aí começa você maior de idade falando, não é possível. Tô chegando nas 30. Cris, eu comecei com 8. Eu comecei antes disso, né, na minha cabeça. Porque eu já nasci atriz. Jura? Pode perguntar pro meu pai, que inclusive é professor do meu curso, Sérgio Gabriel. Podem perguntar, assim, era uma criança insuportável, de tão hiperativa. Eu ficava caindo pelas paredes e ficava, mãe, eu tomei um tiro na cena, novinha. E aí, com 8 anos de idade, que eu fiquei um pouco mais madura, gente, eu não acreditava. Eu ouvi no rádio, quer ser ator, modelo, tá na novela, não sei o quê. Eu já sabia o que era uma novela, o que era um desfile, eu já tinha uma certa noção. Então eu falei, é isso que eu quero, que eu tô ouvindo na rádio. Convenci minha mãe, foi muito difícil. Meu pai trabalhava muito na época, nem Super tradicional a profissão dele, para que você quisesse vir a ser, né? Exato. Então, assim, assustei eles um pouco no início. Aí ligamos, fomos na agência, me agenciei e comecei um trabalho, que hoje já tem 21 anos que eu faço. E hoje eu me considero multipotencialista, porque eu acabei exercendo várias carreiras, acabo exercendo várias carreiras ao mesmo tempo, né? De uma maneira realmente simultânea. E aí, como que eu faço? Como que tudo se desdobrou nesse lugar? Com 13 anos de idade, meu pai chegou pra mim, eu já fazia vários trabalhos como atriz, modelo, apresentadora mirim. Ele chegou pra mim e falou assim, tem um passarinho na capa da Veja, e é o Twitter. E aí, você já tá no Orkut, já tá no Facebook, por que você não entra nesse também? Foi seu pai. Foi ele. Assim, pode perguntar pra ele também. Incrível. Ele vai estar aqui daqui a pouco, a gente vai conversar com ele. Aí ele me inspirou, tipo assim, me incentivou literalmente, cria. Aí eu criei, fui uma das primeiras twitteiras, aí isso foi desdobrando para assinantes no Facebook, depois quando veio o Instagram, eu já tinha muito público. Então eu fui migrando as pessoas, eu já entrei no Instagram com 50 mil, 60 mil, porque eu tinha já do Twitter uns 100 mil seguidores, uma coisa assim. E isso da época de Capricho, Colírios, aí eu fiz websérie pra Forma Turismo. Então assim, Cris, eu fui fazendo várias coisas, elas foram se unindo no fim das contas. E aí, quando eu virei influenciadora, começou a despertar esse lado empreendedor em mim. Porque, naturalmente, as pessoas me ligavam e falavam, eu quero um tweet seu, quanto que você cobra? Eu pensava, meu Deus, quanto eu cobro? E aí eu fui aprendendo, levando muito... Veio da demanda, não é que você veio falou da estruturar para Não, fazer. não existia, né? Era novo. Hoje existe. Sim. Então, hoje alguém pode falar, eu quero ser influenciadora com 8 anos de idade, e aí ela vai galgar o caminho. Quando eu tinha 8 anos de idade, não existia internet. Sei lá, acho que eu tinha uns 12 quando começou a banda larga no Brasil, uma coisa assim. Estou falando nos anos 2000, 2004. Foi por aí, dos 8 aos 10. Foi começando, assim, a... Pelo menos eu nasci em Osasco, então eu sempre fui muito simples, humilde, e a gente demorou para ter computador em casa também. Então pode ser isso, talvez eu tinha internet no Brasil, mas em poucos lugares. E aí, enfim, eu comecei a trabalhar, e a internet me fez ser essa empresária. Só que aí, com 18 anos, quando eu entrei na Malhação, foi uma coisa muito louca, porque a minha cabeça deu um 360, e eu pensei, e agora? Eu vou ter que escolher. Porque as pessoas falavam que eu tinha que escolher. Você não podia ser uma coisa, você não podia ser tudo isso. Não. Multipotencialidade. Eu tinha que escolher. Então, já que eu estava na Rede Globo, que eu escolhi ser atriz. Porque é o top de onde você poderia ter chegado na sua carreira enquanto atriz. E aí eu fui brigando, e consegui chegar aqui fazendo tudo. Só que aos 18, um grande ponto que teve foi que eu realmente abri. Eu já tinha uma empresa, que era PJ, para emitir as minhas notas como Gabi, viu contabilidade.
Isso é super importante. Então, a cada influenciador, isso eu falo no meu curso hoje. Isso é importante. Isso fala meu isso é curso, importante. parece que eu tô Meu falando. curso, né? Meu curso. Eu tenho um curso de Sim, internet e eu tal. preciso falar disso. E eu explico isso para as pessoas, Cris, que nasce um influenciador, nasce um empresário. Porque ele precisa ter um CNPJ dele para emitir nota, para fazer tudo dentro da lei, quando não é ele que se vende também. Porque no meu caso, hoje, ainda hoje, sou eu que me vendo. Você não tem empresário que Não, faz essa sou parte. Que legal, que você faz essa gestão também. Isso, Além faço. de tudo, você também Já gera tive essa um time própria carreira. grande, hoje em dia eu tô mais tranquila. Então foi bem legal essa época da Malhação que eu falei, cara, peraí, eu sou atriz, faço os mesmos papéis, não vou escolher uma coisa só, eu vou abrir uma empresa de produção. Aí eu abri o meu primeiro, eu falo que é a minha primeira empresa, mas a primeira mesmo sou eu, que é a Gabriela Lopes Gabriel EPP, e aí veio a Yang. Aí foi tudo se juntando, aí teve Aprendiz no meio do caminho, vários filmes, trabalhos fora do Brasil, muita palestra, o livro que eu lancei. Sim, na Bienal do ano passado, a gente podia falar um pouquinho sobre ele, né? Eu queria que você contasse, né? Como é que foi a construção do seu livro? Eu acho que tem a ver com a sua história, né? Tem a ver com o meu pai. Meu pai já escreveu mais de 20 livros e eu cresci falando, pai, vamos fazer tal coisa hoje? Não dá, eu tenho que entregar o livro, o capítulo tal pra editora. Eu posso falar que parte deles ele entrega pra mim, pra que eu mande pra editora. Tá vendo? Mas esse agora, né, do meu curso. É, desde sempre, porque antes também tinha na RT. Eu também. E ele, filho, não dá, não sei o quê. Ele é super pontual, ele entrega os arquivos originais no prazo, sempre. Porque ele realmente é muito dedica. disciplinado, ele se dedica. E eu aprendi essas coisas com ele. Ele me passou esses valores de disciplina, dedicação. E aí eu realmente, assim, quando eu tava lá pra escrever meu livro, eu falei, cara, você consegue, seu pai já escreveu mais de 20, tá em você esse gene também, você consegue. E aí, a história é muito doida, Cris. Eu tomei um pé na bunda, terminei um namoro. Espera só um pouquinho. É. Um pé na bunda. Olha, a menina que tá aqui do meu lado. Normal, faz parte do... Acontece. Ok. Qualquer mulher. É, faz parte. Estamos todas suscetíveis aí. Estamos suscetíveis a dar um pé na bunda. Exatamente. É mais sobre isso. É isso aí. Mas aí não tava legal a relação mesmo. Eu já tinha começado a ideia do livro. Já tinha feito o arquivo no Google Drive, separado os capítulos. Acho que eu tinha começado a escrever uma introdução, alguma coisa. Terminamos numa sexta. Dia péssimo, né? Mas eu aproveitei o meu sábado e domingo como ninguém. E aí eu fiquei escrevendo, botei meu pai de prova. E eu terminei a ideia do livro em um final de semana. O seu processo criativo veio da sua dor do término? Não, o livro era uma coisa que estava em mim há anos. Não foi assim, o término me causou a vontade de escrever, não. Mas ele me impulsionou para que eu escrevesse em 2 dias, praticamente. 2, 3 dias, eu desembestei ali. E eu fui escrevendo super rápido. Depois eu até brinquei, falei, gente, acho que eu psicografo. Que foi um negócio, mas aí quando eu entreguei para editora, primeiro eu fui muito negada, né, em várias. Mas quando eu entreguei para a editora oficial, eles falaram, muito bom, agora você vai escrever mais. E aí eu dobrei o livro. Ah, o juiz. Porque foi no final de semana. Então, assim, foi meio que a ideia já estava em mim há muitos anos, eu maturando. E nós mulheres, né, Cris, a gente tem esse lugar, eu vejo muito mais em mulheres do que homem, mas da gente realmente se sabotar, achar que a gente não é capaz. E eu não aguentava mais, assim, na minha vida eu sempre tive que passar por isso sempre me incomodou muito. Eu fazia um filme, aí eu ia lá pra pessoa e falava, eu tô no filme da Suzane von Richthofen. E a pessoa, você fechou as empresas? Eu vou abrir um restaurante novo. Você parou de atuar? É sempre uma caixinha só. Sempre. Eu tô lançando meu livro. Eu nunca vou esquecer isso. Eu mandei meu livro pra várias personalidades. E uma pessoa ou outra me respondeu assim, nossa, você quer fazer tudo. E eu pensei, sim, quero fazer tudo. Então, esse lugar que eu tinha, sabe, de qualquer ser humano, Cris, mas é que a gente demora pra se reconhecer assim. Eu acho que estou um pouco envolvido, assim, com a missão que eu tenho. Que as pessoas, às vezes, elas olham pra mim e falam, eu sou arquiteta, e agora eu vou fazer uma transição de carreira para advogada. Eu fico assim, gente, que transição de carreira? Você vai fazer o quê? Você vai pegar tudo que você sabia e você vai jogar fora? Você não vai jogar fora. Tá tudo dentro de você. Quantos advogados depois não viram doutores? Não, doutores tô falando assim, de médicos. Sim, outras pessoas. Porque advogado já é doutor. Viram médicos, eu já vi advogado virar diretor, eu já vi advogado virar astrólogo, eu já vi, assim, muitos tipos. E a pessoa faz o quê? Ela vai jogar o AB dela fora? Não, ela não vai jogar. A gente é um todo, né? Aquilo é mérito. E digo mais, ela com certeza vai muito mais preparada para qualquer outra profissão, já tendo esse background da advocacia, do direito. Então é muito incrível, Cris. Eu acho que, assim, essa é a minha missão. E é isso que eu lutei desde criança, pra fazer tudo. Inspirador a gente falar sobre isso. E, principalmente,
ser uma mulher, de ser uma menina, né? Uma menina no sentido assim, uma menina jovem, né? De fazer tudo isso, de conquistar tudo isso e não tá nessa caixinha que muitas vezes a sociedade quer nos colocar. Fala um pouquinho pra mim, pra gente que tá te ouvindo, sobre a sua participação no Aprendiz. Foi bastante relevante, né? Ainda mais pra sua carreira dentro do empreendedorismo. Quando me ligaram, eu neguei de primeiro. Ah, é? Eu falei, eu não sou capaz. O que eu vou fazer lá? Minha mãe, você tá doida? Você assistia esse programa criança, não sei por que você adorava. Aí é como é a vida, né? Não sei por quê, é porque um dia eu estaria lá. Com certeza. Eu assistia muito, era uma coisa assim, bem chocante. Eu assistia mesmo, eu era novinha pra estar vendo um programa de... Porque tem bastante conteúdo, né? Assim, é um conteúdo mais denso, né? Pra você ter Exato. criança participar, de você fixar a sua atenção, né? E eu amava. Gostoso. Nunca imaginei que eu ia estar lá. Daí eu neguei de primeiro, depois eu liguei, né? O cão arrependido. Falei, por favor, me aceitem. Aí tinha uma vaga, eu entrei. Quando eu entrei lá, eu olhei pro lado e uma coisa que pega comigo, que pegou comigo, acho que ainda pega, é a questão da idade, Cris. Eu sou muito nova para fazer as coisas que eu faço e aí as pessoas realmente, algumas não entendem e quando você não entende ou você não tem consciência sobre, você pré-julga. Então é muito comum, assim, eu falar para as pessoas, porque eu tenho vários CNPJs, então eu falo a quantidade, ou então eu começo a abrir quais são. Aí a pessoa fica assim, sério? Então tem um certo lugar de... É tipo, mas você é muito nova, ou então assim, eu tenho um perfil todo de uma outra coisa, sabe? Eu tenho um perfil todo que se fosse um pré-julgamento ou um preconceito, já iria para um lugar, sei lá, jovem. Jovem, né? Jovem, tipo, você liga o quê? O jovem, essa coisa, às vezes mais Efêmera, eloquente, talvez. efêmera, sabe? Tem um pouco disso. E não, eu sempre fui muito responsável desde criança e tal. Então, enfim, as pessoas desdenhavam muito. Então, quando eu entrei lá, eu fiquei muito assim, cara, eu não vou me apresentar para as pessoas, eu não vou contar o que eu faço, eu sou muito nova aqui para estar aqui. E aí eu fui levando o programa, fazendo muitos amigos. Eu amo fazer amigos. Então fui fazendo as minhas alianças. Entrei numa equipe muito boa, na minha opinião. Graças a Deus eu tava na melhor equipe. Só gente legal mesmo, aprendi muito com todo mundo ali. Então acho que o Aprendiz ele foi um divisor de águas na minha carreira. Que bom. Ele me fez me enxergar enquanto empresária. Eu saí de lá e falei, cara, eu sou empresária, então tá. Porque antes eu ficava assim, será que eu sou empresária? Com 4 CNPJ já. Será que eu sou mesmo empresária? E aí com 21 anos eu já era empresária. Imagina, você olha pra uma menina de 21 anos, sou empresária. O que você faz? Então era muito disso que eu passei. E até hoje, porque hoje eu me relaciono com pessoas mais velhas. Então os meus business, os meus sócios, as pessoas que eu tenho reunião... Então, ainda tem esse lugar. Você tem que desconstruir isso, chegar e falar assim, não, a gente pode conversar na mesma página, todos nós, e não ter... Porque eu acho que o preconceito que a gente tem, primeiro por ser mulher, a gente já sabe que isso já é quase, né, tá na pele, e aí você pela sua idade também, né? E as pessoas te rotulam pela sua idade. Só que você já tem 21 anos de experiência e uma carreira muito consolidada, não é nada efêmero, né? Eu acho que essa construção me espanta, na verdade, no sentido de que você ainda tem que firmar, né? Você tem que sair da caixinha e falar, não, eu tenho essa carinha, né, de menina jovem, mas eu tenho toda uma história, uma experiência. E é muito bacana, eu acho, para as pessoas que estão nos ouvindo, para os jovens advogados que estão aí, qual carreira seguir, como é que eu vou me empreender dentro, né, do ramo da advocacia, que é basicamente o nosso público. É muito inspirador a gente ouvir a Gabi falar isso pra gente. E, Gabi, para a gente terminar o nosso bate-papo, que por mim a gente continuava aqui a tarde inteira, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus CNPJs, né, do seu lado empreendedor, que eu acho que também te toma muito parte do seu dia a dia, né? E como que é a construção hoje? Como é ser empreendedora no Brasil hoje? Tirando esses preconceitos que você já tem enquanto mulher, né, mulher jovem. As pessoas confundem muito empresária com Eu ia empreendedor. perguntar a diferença entre isso. Tem uma grande diferença, porque empresária é literalmente a pessoa que ela toca uma empresa. Então, ela tem uma empresa, não necessariamente ela que toca, né? Tem vários tipos de sociedade. Sim. Vocês estudam isso no direito também. Tem o sócio administrativo, que é quem toca mais a operação, por exemplo. Mas no caso, sim, dos negócios, o empreendedor é quem toma risco. O empreendedor é a ideia genial e que vai apanhar para fazer, ou não também, né? Vários casos. Mas, por exemplo, um dia, alguém estava lá na sua casa e pensou, a partir de uma dor, é sempre a partir de uma dor, né? O empreendedorismo acontece. As pessoas podiam comer, ter mais acesso à comida e não precisarem sair das suas casas. Aí essa pessoa foi lá e desenvolveu o iFood.
Levou muito tempo, com certeza, para programar o aplicativo para ser aprovado pela Apple, já lançou o aplicativo, demora. Então, assim, não é uma coisa fácil, tem burocracia, tem muito direito envolvido, e as pessoas vão lá e lançam. Isso é empreender. Não lançar o iFood, mas você pegar uma dor da sociedade. Eu vou te dar um exemplo, assim, sabe festa do pijama? Sim. É muito cultural pra gente fazer isso. Sim. Você sabia que tem empresas que vão pra sua casa e levam as barraquinhas, montam tudo? Festa dos meus filhos já foi. Não é? Isso é um empreendedorismo. Eu tenho vontade de entrar na cabana, naquela cabana. Eu falei, gente, na minha época não tinha isso. Isso é empreendedorismo. Alguém teve uma ideia, essa pessoa montou um pacote e ela vende um pacote. Quando você vende um serviço, você pode agregar um valor à sua experiência. Agregando valor, esse serviço vai ser cada vez mais caro. Então, assim, sobre empreendedorismo, são essas ideias, essa genialidade, você resolver uma dor de alguém, a dor da humanidade mesmo. São soluções, são coisas inovadoras. Eu falo muito isso sobre economia da criatividade, que eu escrevo sobre isso na revista 29 Horas. Eu sou colunista e da Isto É também. E eu falo muito sobre economia da criatividade. Quando a gente era mais jovem, a gente ia para a escola, porque eu estudei as mesmas coisas que você, o que também me assusta. A minha avó ter estudado na mesma escola que eu e olha o mundo que a minha avó viveu e o mundo que eu vivo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa urgente entrar e fazer mudanças. Mas, enfim, aqui eu militei. Mas, enfim, quando você estava na escola, você aprendia sobre as indústrias. E aí a indústria, manufaturada, agricultura, tinham os setores comerciais e era isso. Eu vou falar assim, era só isso, era só isso. Aí começou, só que assim, falaram que ia ser só isso, ponto. Imprimiram vários milhares de livros que só tem isso, e é isso, ponto. Só que aí a gente começou a ficar preso nesse lugar. Porque se a pessoa estuda que só tem isso, ponto. Então ela não vai pensar fora da caixa e falar, pera, só tem isso, mas e se eu criar algo que não tem? Porque afinal é o que tem. E aí começaram a vir os primeiros empreendedores no mundo e começaram a revolucionar todo o mercado e a entrada da tecnologia. Hoje existem muitas profissões que elas são todas envoltas no universo da criatividade. Mentoria. Sim. Mentoria, você ganha milhões de reais com isso, você está na indústria da criatividade. Você não está no faturado, você não está na agricultura. É matéria-prima, não é industrial, você não tem, entende? Você está prestando um serviço, mas ainda assim um serviço inovador que foi montado, empacotado por você. Isso é empreender, é tomar risco. Então, só para resumir, a gente não toma muito tempo, dentro dos meus negócios eu costumo trazer essa mentalidade de empreendedora. Eu tenho sócios investidores, sócios administrativos, tem empresas que eu fundei, tem empresas que eu entrei em business já andando, tem uma série de coisas que eu me envolvi, mas eu gosto sempre quando eu entro com a mentalidade empreendedora. Então, como que a gente pega esse limão e a gente faz ele virar uma limonada? E eu também sempre me envolvo nas questões mais de marketing, de criatividade, que é esse universo que eu tô mais visual também. Porque, na verdade, é o que você falou, a diferença entre empresário e empreendedor, então vem a ser a você colocar a qualidade, na verdade, no que você acredita, né? Uhum. Você colocar a sua cara a tapa. Isso eu acho que faz toda a diferença. Eu tenho sócios que são ótimos empresários. Eles tocam o negócio como ninguém. Agora eu tenho sócios que são ótimos empreendedores. Eles têm ideias geniais, eles dormem e acordam querendo inovar e trazerem coisas novas. E a economia da criatividade é a economia do futuro. Onde a gente vai estar daqui 10 anos? Pergunta para esses gênios que estão tendo ideias hoje. Porque até eles executarem vai levar 10 anos. E são eles que vão direcionar, né? O que a gente vai consumir. Somos nós, está na nossa mão. É verdade. Né? Você revolucionou o direito. É verdade, a gente está caminhando, Essa é a nossa ideia. O meu curso, a gente tenta ser bastante disruptivo. E tem uma outra ideia que também acho que tem a ver com o empreendedorismo, que a Gabi tem, que está na veia, né? Que a gente viu que é nato, que ela me falou a respeito de um grupo de mulheres, que você está fazendo de mulheres empresárias, que tem... Desenvolve um pouquinho pra gente. Eu estou fazendo parte agora do grupo Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil. Que é uma não governamental, é uma ONG. E são mulheres nos negócios, tem mais de 120 mil mulheres pelo Brasil que são empreendedoras e estão cadastradas. E lá elas recebem mentorias, eventos, ensinamentos mesmo, coisas para trocar ali, porque quando você é uma mulher empreendedora, por mais que tem várias ao seu redor, não necessariamente elas já se consideram. Então essa troca ela é meio complicada. E aí você acaba trocando com homens que não têm o mesmo ponto de vista que você tem. Então a ideia do Mulheres do Brasil é isso, vários olhares femininos para políticas públicas também. É uma ONG, por isso que eu falei, é não governamental, mas ela olha muito para políticas públicas.
Então, tem várias iniciativas incríveis, inclusive a campanha do Pula para 50, que hoje no Senado a gente tem acho que 16% de participação feminina. Então, vamos tentar que tenha pelo menos 50, né? Com certeza. A gente ter um equilíbrio nesse lugar. Então, eu tô fazendo parte do Mulheres do Brasil, e aí uma das dores que eu tenho de vida, que eu já comentei aqui no programa, é esse lugar de ser uma jovem empresária e não ter muito esse lugar para trocar. Então, agora eu tô fundando esse grupo, juntando várias empresárias abaixo de 30 anos, até os 30, 31, para realmente a gente poder se apoiar e se ajudar e trocar conhecimento. E é um grupo que vai ter várias iniciativas, mas por enquanto sem spoiler. Ah, que bacana. Acho que mais uma oportunidade. Isso também tem muito a ver com a nossa pós-graduação. A gente tem uma pós em Direito das Mulheres aqui no meu curso e tem vários módulos, dentre eles, um módulo de mulheres na política. E aí a gente tem exatamente esse espaço que a gente precisa ocupar, né? Porque pra gente ter, de fato, um lugar de fala, né? Pra gente ser representada, né? E não só dar voz a um homem para que ele nos represente. Acho que vai muito de encontro. Acho que já demos luz aos homens, então agora a gente... Chega, né? Chega já, né? Né? Por trás de um homem sempre tem uma mulher. Várias, uma família. E eu queria, pra gente acabar o nosso bate-papo, mais uma vez eu queria agradecer. Na verdade, eu queria que você desse uma dica para as pessoas aí, para os jovens advogados, como eles empreendem. Ela acaba sendo uma inspiração pra gente, mas eu queria que você falasse aí qual é o caminho aí cheio de oportunidades, né? Esse leque gigante. Olha, que não você quero trouxe. falar besteira, mas por que todas as advocacias é sobrenome da pessoa? É uma lei? Eu acho que tem uma questão do tradicional do direito, porque normalmente o direito passava de pai para filho. Olha, Mas gente, tem porque uma tradição. se tem uma dica aí que eu queria dar, é sejamos criativos, gente. Quando nasce um advogado, também nasce um empresário. Você vai ter a sua advocacia, você vai coordenar o seu negócio, você vai ser um empresário, uma pessoa que toca aquilo. Então, necessariamente, você tem a obrigação de ser criativo quando você estiver desenvolvendo seu negócio. Porque, realmente, isso sempre me pegou. Eu sei porque a minha mãe é advogada também, o meu pai sempre foi Beiro Advocacia, Lopes Advocacia, Gabriel Advocacia, Gabriel Direito. E aí eu fico assim, gente, que loucura, né? Normalmente a gente usa, numa sociedade advocatícia, a gente usa o sobrenome. Isso. Né? E aí a gente Beiro e associados. E eu acho isso maravilhoso. Eu sei que é uma forma de fazer que vem sendo respeitada há muitos anos, mas eu acho que é sobre isso. Juntar o nosso papo inteiro e dar um contexto final é para arriscar mais. Eu acho que o direito ele tem um tradicionalismo que é super necessário, porque é algo sério, é um assunto sério. Fala a gente de tá falando bens, justiça. vida. É uma coisa séria e tem que continuar séria. Mas eu só acho que a gente pode fazer o antigo de uma maneira nova, e isso é inovar, isso é futuro. Então, eu acho que você pode deixar uma dica, é isso, e se antecipem. Olha Essa só. coisa de ser jovem é muito bom, mas o tempo voa. Eu olho pra trás, eu fico muito feliz de hoje, eu nem tenho 30, eu tenho 29, mas hoje aos 29 anos, ter 21 anos de carreira. Conquistado, né? Eu agradeço muito a Gabi lá de trás, muito, assim, eu faço vários exercícios mesmo de mentais, Sim. voltando e conversando com aquela Gabizinha e agradecendo mesmo. Porque quantas pessoas não esperam... Meu livro fala sobre isso, Antes Feito do que Perfeito. Sim. Antes feito do que perfeito. Você está Nossa, começando a se formar, você está vendo que vai encaminhar, já junta os amigos, já monta um sistema de consultoria jurídica, já começa a entrar na área, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Não espere algo para fazer, não espere se formar para você tá ali... Não se formar, né? Mas, tipo, não espere o AB chegar Sim. para você começar a trabalhar. Eu acho que é um pouco isso, assim, antes feito do que perfeito. Ah, que incrível. Fica a dica do livro dela. Ela lançou no passado na Bienal. E é um sucesso, assim como tudo que ela faz. Gabi, muito obrigada pela sua delicadeza da gente conversar. Foi super tranquilo o nosso bate-papo. Queria muito que vocês seguissem ela. A gente vai colocar todos os contatos aí. Eu sei que ela não precisa, dispensa apresentações. Imagina, Bate-papo super tranquilo. Sim, gente, me segue. Ela é uma querida, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Um beijo.